Olá, queridos, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre função, como eu falei. Vamos falar agora sobre a parte gráfica, a interpretação gráfica de uma função, a caracterização de raízes, quando uma função é positiva, quando uma função é negativa, quando ela é crescente, decrescente. Toda a análise gráfica que nós temos, imagem ponto a ponto, imagem em espaço inteiro, domínio nesse espaço inteiro. Vamos analisar ponto a ponto através de exemplos. Ok? Então, antes de falar dos exemplos, vamos às definições. Raízes e sinais de uma função. O gráfico a seguir mostra uma variação de temperatura T de uma substância em função do tempo dado Tzinho em segundos. Então, vamos fazer. Para nós caracterizarmos isso, ó, a função T tem esta variação, como a gente observa no gráfico aqui. Ela corta o eixo X em 3 lugares. Então, se ela corta o eixo X em 3 lugares, no instante 15, 40 e 50, esses pontos, qualquer função que corte o gráfico no eixo X, estes pontos são chamados de raízes da função, ou zeros da função. Por quê? Porque o par ordenado aqui é o 15, 0, esse é o 40, 0 e esse é o 50, 0. 15, 0, 40, 0 e 50, 0. Todos os 3 pontos têm y igual a 0, por isso ele é chamado de zero da função, e a função é y, zero da função. Esses 3 valores numéricos que tem aqui, ó, imagem igual a 0. Então, toda vez que o gráfico cortar o eixo x, o ponto em que o gráfico corta o eixo x é chamado de zero da função. Beleza? Continuando. Observe agora que nós vamos falar com relação aos valores das imagens, valores da temperatura. Nesse intervalo, ó, de 0 a 15 segundos, o gráfico está acima do eixo x. Se o gráfico está acima do eixo x, a temperatura, ó, a temperatura eixo y, a temperatura dele é positiva. Por quê, César? A imagem do 5 está lá em cima, a imagem do 10 está aqui, a imagem do 12 está aqui. Então a imagem é positiva, por isso a temperatura é positiva nesse trecho. A mesma coisa acontece nesse intervalo. Ó. Eu saio do eixo x e encontro a função na parte de cima da função. Portanto, ele é positivo. Já nesse intervalo, é isso que está escrito aqui embaixo. Já nesse intervalo de 15 a 40, o gráfico encontra a função, os valores de x encontram a função na parte de baixo do gráfico. A imagem deles são negativas. Os valores numéricos que estão aqui, é isso que vai estar escrito ali. Ó. Então, todos os valores de 15 a 40, eu tenho imagens negativas, e acima de 50 até 60, ó, a bolinha ali, até 60, as imagens são negativas também. Então, isso a gente representa em símbolos com relação aos sinais de positivo e negativo. Então, nós temos aqui, ó, função é positiva para os valores que estão de 0 a 15, olha lá, tudo positivo, e de 40 a 50, ou, né, aqui ou lá, tanto aqui como lá, esses valores são positivos. E ela vai ser negativa entre 15 e 40 e depois de 50 a 60. Beleza, pessoal? Então essa é a caracterização de sinais de uma função e de raízes de uma função. Ok? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Ó. A analisar o gráfico da função vermelha. Ó, o gráfico corta a função no eixo x no menos 2 e no 4, são raízes. A parte que está do 2 para cima, ela é inteira positiva. Só no 4 que ela é 0, e no 2 ela é 0, e no menos 2, perdão, e antes do menos 2 é negativa. Tudo isso vai vir aqui agora, ó. Antes do menos 2 negativa, entre 2 e 4 positiva, para cima do 4 positiva, do menos 2 ao menos 4 positiva, no menos 2 e no menos 4 são as raízes, a imagem é 0, ok? Então tá aí, a imagem positiva, quando os valores estão entre 2 e 4 ou menos 2 e 4 maior que 4, e negativa quando os valores são menores do que 2, ok? Esse gráfico não toca eixo x, portanto é um gráfico de uma função que não possui raiz, ok? Não possui raiz nesse intervalo. Então essa função ela está toda ela para cima do eixo x. Qualquer valor numérico encontra a função lá em cima, toda a função ela é imagem positiva, ok? Não tem raízes, como eu acabei de dizer, todo acima do eixo x, portanto a imagem é positiva para todo valor de x, ok? Outro exemplo, agora um gráfico mais todo cortado, cada trecho é um tipo de uma função. Vamos observar o que pede. Determine as raízes da função, os valores onde a função é positiva e os valores onde a função é negativa. Raízes, a função corta o eixo x em 2 lugares. A função corta o eixo x no 4 e no 6. Portanto, esses 2 valores são imagens de função.
Onde essa função... são raízes, perdão. Onde esses valores têm imagem positiva? Do menos 2. Não é negativo? Do menos 2 ao 4, esses valores de x encontram o gráfico lá para cima. Mesmo que o valor de x seja negativo, ele está encontrando o gráfico na parte de cima. Portanto, tudo isso daqui ela é positiva e a mesma coisa acontece depois do 6. Ok? É isso que está escrito ali, ó. Do 6 ao 7. Cortou meu gráfico aqui, meu slide, mas tá valendo. E os valores onde ela é negativa é de 4 a 6, onde a função vai ter imagem menor do que 0. Beleza? Mas lembrando que no 4 e no 6 são raízes, a imagem é igual a 0, a função é igual a 0. Então agora crescimento, decrescimento, ponto máximo, ponto mínimo de uma função. Então o que a gente tem? O gráfico dessa função aqui, ó, ela é limitada porque tem uma bolinha no fim e uma bolinha no começo dessa função. Essas duas bolinhas significam que ela tem um limite para os valores de x. E automaticamente ela vai ter um limite para os valores de y. Se por um acaso eu não tivesse essa bolinha aqui e ela tivesse uma linha reta, significa que ela ia para o infinito. Essa é uma função limitada. Então vamos lá. Vamos observar o que nós temos. Domínio de menos 3 a 4, incluindo menos 3, excluindo 4. Imagem do maior valor ao menor valor, do 2 ao menos 2, ou melhor, do menos 2 ao 2, a imagem da função. Ok? O mínimo dela é 2. O mínimo de quem? O mínimo da função. Mas por que 2 e não menos? Por que não é menos 2 e não menos 3? Porque ele está falando o mínimo da função. E a função é o y. Certo? O eixo y é o eixo da função. Então, o maior valor mínimo da função, o menor valor da função é menos 2. E o maior valor da função é 2, e não 4. 4 é o maior valor de x para que essa função vai assumir as suas imagens. Toda vez que pedir imagem e valor de máximo e mínimo é da função, é o eixo y. Beleza? Olha a ênfase que eu estou dando nisso aqui. Ok? Olha lá. F de x é igual a 0 para. F de x é igual a 0 as imagens para este valor e para este valor. Ou seja, menos 2, 0 e 3. Essa função tem 3 raízes. Ok? Quando ela é positiva, nesse intervalo aqui é positiva e nesse intervalo aqui ela é positiva. Então vai escrever ali, ó, entre menos 2 e 0, incluindo, só maior, entre menos 2 e 0 excluindo 2 e de 3 a 4 excluindo os 2. Não tem o igual, não é menor ou igual. Beleza? E provavelmente quando ela é negativa, antes do menos 2 até o menos 3 e de 0 a 3 essa função vai ser negativa. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? É essa relação que nós temos. Mais um. A partir do gráfico, agora nós vamos ver onde ela é crescente. Crescente é quando a função, conforme eu aumento o valor de x, o gráfico vai aumentando, o valor de y aumenta também. Decrescente, conforme eu aumento o valor de x, o gráfico vai diminuindo. Constante, conforme eu aumento o x, a função vai diminuindo. Função é crescente onde? Ela é crescente aqui, ó. Qualquer valor de x que eu vou aumentando, o gráfico está subindo. Aumentando o x, aumenta o y. Essa parte ela é crescente. E também aqui, ó, do menos 2 ao 4, aumenta o x, aumenta o y do mesmo jeito. Ok? Decrescente, de menos 1 até 1. Os valores de menos 1 até 1, a imagem vai decrescendo. Ok? Então, de menos 1 até 1. Perfeito? Conforme eu aumento o x, eu diminuo o y. E constante, olha o pedacinho aqui que ela não muda. Característica de função constante, reta horizontal. Isso é valor que não muda. A função constante, a função tem uma única imagem. Reta horizontal, a função sempre é constante. Tudo bem? Quando eu tenho uma reta inclinadinha ou uma curva que vá para a direita, assim, essa curva que vai para a direita, ela é característica de crescente. Quando eu tenho uma reta ou quando eu tenho uma curva para a esquerda, essa função é decrescente. Porque quando eu aumento o x, eu diminuo o y. Aumentando o x, aumentando o y, eu tenho uma função crescente. Beleza? Caracterizado nesses valores, tá ok? Beleza, pessoal? É isso. Por hoje é só e a gente encerra essa aula de teoria de funções. Espero que fique claro. Vamos para exercícios. Beijo! Fiquem com Deus e fiquem em casa. Tchau!